Olá, meus irmãos, minhas irmãs. É com imensa satisfação que nos encontramos aqui mais uma vez neste Centro Espírita Virtual, o CEDEAC, aqui na página do Centro Espírita, grupo fraternal de estudo e divulgação espírita Allan Kardec, ou simplesmente CEDEAC. Aqui nos encontramos para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo. Então aqui nos encontramos para mais uma palestra pública online acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita, ainda realizando essas atividades de palestras públicas online devido às consequências causadas pela pandemia do novo coronavírus, mas sem sombra de dúvida que temos aquela esperança firme de que em breve teremos condições, as condições e segurança necessária para estarmos presencialmente no Parque Anhanguera 2, no salão do CEDEAC, para aquela convivência fraterna ali junto com os companheiros, com os irmãos e irmãs de jornada. Quero agradecer imensamente a caridade que todos estão praticando neste momento em aqui se encontrarem reunidos conosco para mais este momento de estudo, mais este momento de reflexões. Quero cumprimentar também, além dos irmãos e irmãs, trabalhadores e frequentadores do CEDEAC, aqueles irmãos e irmãs que estão me acompanhando também em meu perfil pessoal, onde também está sendo realizada neste momento a transmissão ao vivo. Então agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus, nosso Mestre e Senhor. Agradecemos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência. Agradecemos a todos que aqui se fazem presentes. Recebam todos o meu abraço fraternal e de imensa gratidão. E hoje, conforme a proposta, hoje falaremos acerca de evolução e aprimoramento nas palavras de Jesus, acerca de reencarnação, conforme nós encontramos fartamente na doutrina espírita, em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo de número 4, também no livro da Esperança, no capítulo de número 6. Mas antes de iniciarmos aqui as nossas reflexões, a nossa fala, faremos uma leitura de uma mensagem belíssima do livro Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino. A mensagem está contida no capítulo de número 109, que nos fala acerca da morte. Morte, como nós sabemos, ela não existe. Conforme a doutrina espírita nos mostra, é apenas um momento de transformação, é uma transição, é uma mudança do plano físico retornando para o plano espiritual. Então aqui Carlos Torres Pastorino nos lembra da seguinte maneira, que a morte não existe. O que se dá é apenas uma transformação em nossa maneira de ser, ou seja, é evolução, é aprimoramento constante nos dois planos da vida, se assim podemos nos expressar, porque verdadeiramente só existe um plano, porque só existe uma vida. Ora nós estamos no corpo físico, ora nós estamos fora dele. Então aqui nos diz Pastorino, não espere que depois desta, ou seja, desta vida, exista outra vida. Não existe outra vida, é uma única vida. E aí ele acrescenta, a vida é a mesma, a vida é eterna. A vida eterna já está sendo vivida por todos nós. Não esperemos retornarmos para casa, para o plano espiritual, com aquela esperança de começarmos a viver a eternidade. Não, a eternidade é o aqui e o agora. Nós estamos inseridos nesta eternidade. Portanto, procure ser agora, antes da morte, aquilo que você deseja continuar a ser depois da morte. Ou seja, evolução e aprimoramento constantemente
Procure ser agora o que você deseja ser depois da morte. Se você deseja ser depois da morte um anjo, então seja um anjo, comece a praticar ações, comece a praticar atitudes de angelitude aqui no corpo físico, comece a demonstrar na prática a sua evolução e aprimoramento, porque a morte não existe. Não espere morrer, porque você não morrerá. A sua maior surpresa será em se encontrando no plano espiritual, você perceber que você continua o mesmo, que não existe transformação abrupta, simplesmente pelo fato de você ter deixado o corpo físico. Você não se tornará anjo de uma hora para outra só porque deixou o corpo físico e foi para o plano espiritual. Não, de forma alguma. Você continuará o mesmo, eu continuarei o mesmo, você continuará a mesma. E aqui nós chegamos em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo de número 4, no item também de número 4, que nos falam da seguinte maneira os espíritos amigos, conforme anotações de Kardec, que a reencarnação na época de Jesus, a reencarnação fazia parte dos ensinamentos, das verdades judaicas, sob o nome de reencarnação. Só os saduceus, que pensavam que tudo acabava com a morte, não acreditavam nela. Então, aquele grupo de pessoas originários de Sadoc, ou seja, os saduceus, eles não acreditavam na reencarnação ou na ressurreição, que eles conheciam com este nome, ressurreição. Eles acreditavam que com a morte do corpo físico, tudo se acabaria. As ideias dos judeus sobre este ponto, como sobre muitos outros, não estavam claramente definidas, porque não tinham senão noções vagas e incompletas sobre a alma e sua ligação com o corpo. Então, os judeus, que foi exatamente onde Jesus nasceu, na condição de um judeu, então os judeus, eles tinham certeza, eles acreditavam e tinham certeza na imortalidade da alma, na continuidade da vida, mas só que eles tinham noções muito vagas acerca de como isso funcionava, ou não sabiam quase nada acerca disso, principalmente acerca da ligação do espírito ou da alma ao corpo quando ele retornasse para uma nova existência. Eles, ou seja, os judeus, acreditavam que um homem que viveu podia reviver, sem se inteirarem com precisão da maneira pela qual o fato podia ocorrer. Então eles tinham a certeza que uma pessoa que morreu, ela voltaria a viver em um novo corpo físico, mas só que eles não sabiam como isso acontecia, porque não existia ciência desenvolvida naquela época, não existiam pessoas mais intelectualizadas para receberem estas informações do plano espiritual, ou se recebiam, não entendiam aquela linguagem. E aí diz ainda, os espíritos amigos dizem para nós que designavam pela palavra ressurreição o que o Espiritismo mais judiciosamente, mais acertadamente chama reencarnação. E aí eles explicam a diferença entre reencarnação e ressurreição. Com efeito, a ressurreição supõe o retorno à vida do corpo que morreu, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos deste corpo estão desde há muito dispersos e absorvidos. Então aqui, conforme nós encontramos de uma forma muito clara em outros pontos da doutrina espírita, eles esclarecem acerca de ressurreição, que a ressurreição seria a volta do espírito, mas ligado àquele mesmo corpo físico, ou seja, surgir ali no cemitério, ali do túmulo, aquele corpo que
já havia cessado as suas funções biológicas, as suas funções orgânicas e voltar a viver. O que a nossa ciência, nos dias de hoje, principalmente, mostra ser impossível. Isto não tem condições de acontecer. E aí acrescentam que a reencarnação, ao contrário da ressurreição, que é a volta no mesmo corpo físico, a reencarnação é o retorno da alma. Porém, em um corpo novinho, em uma ferramenta nova, zerada, conforme se diz popularmente, 0 quilômetro, para recomeçar a sua jornada. Então é a volta do espírito ou da alma à vida corporal, mas em um outro corpo, novamente formado para aquela alma e que nada tem de comum com o antigo. A palavra ressurreição, ainda eles esclarecem, poderia sim ser aplicada a Lázaro, mas não a Elias. A Lázaro no sentido simbólico, porque Lázaro não tinha morrido. Lázaro apenas dormia, conforme o próprio Cristo disse, porque Lázaro havia sofrido uma catalepsia, então ele não tinha morrido. As funções orgânicas de seu corpo não haviam cessado por completamente. Então ele teve, de uma forma longa, uma experiência de quase morte, o que nós conhecemos hoje, aquelas chamadas EQMs, em que fica ali na condição quase que de morto, as funções orgânicas bem reduzidas e depois recobra a vida, volta à condição de normalidade. Então aqui, aquilo que aconteceu com Lázaro não foi verdadeiramente uma ressurreição, conforme até os dias de hoje, a nossa medicina, os nossos médicos usam esse termo. O fulano depois de tantos minutos numa parada cardíaca, nós conseguimos ressuscitá-lo. Mas na verdade, não foi uma ressurreição, porque ele não tinha morrido ou ela não tinha morrido, apenas tinha cessado ali as funções, o coração tinha parado de bater na sua condição normal, mas o espírito ainda estava ali ligado àquele corpo físico. Porque depois que rompe definitivamente este laço fluídico que nos prende a este corpo físico, digo nos prende porque cada um de nós que aqui nos encontramos, estamos presos a este corpo físico na condição de seres imortais, ou seja, espíritos ou almas vivenciando uma experiência humana, e a partir do momento em que se romper definitivamente este laço, ele só voltará a ser ligado a um novo corpo físico de uma criança, ali iniciando o desenvolvimento no momento da fecundação no útero de uma mulher, no útero de uma futura mãe. Então ali faz-se um novo laço com aquele futuro corpo físico. E aí nos fala que isto se aplicaria simbolicamente a Lázaro e não a Elias, porque Elias, conforme nós sabemos nas palavras do próprio Cristo, ele havia vivido há muito tempo, o profeta Elias, séculos antes de Jesus, séculos antes de João Batista, que foi aquele pregador do deserto, precursor de Jesus e primo de Jesus. Não teria condições nenhuma de Elias, o próprio Elias, depois de muitos séculos em que o corpo já havia se decomposto, todas as células, todas as moléculas se dispersado no universo, impossível cientificamente falando, aquele corpo voltar a viver. Então ele voltou em um novo corpo físico que naquele momento foi conhecido como João o Batista. E aí nós chegamos nas palavras também de Humberto de Campos, falando acerca de evolução e aprimoramento, porque conforme Jesus nos disse, naquele diálogo com Nicodemos, para verdadeiramente adentrar o reino de Deus, para realmente se tornar um ser iluminado, um espírito de luz, é necessário nascer de novo. É necessário nascer e renascer várias e várias vezes
múltiplas reencarnações para que realmente consigamos realizar esta evolução e aprimoramento. E é exatamente sobre isto que Emmanuel, neste capítulo de número 6 do livro da Esperança, ele nos fala, usando as palavras de Jesus sobre Elias, e também sobre, aqui com base nas palavras dos Espíritos Amigos, deste item 4 de O Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 4, e Jesus, conforme havíamos dito naquele diálogo com Nicodemos, ele disse: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí Emmanuel vem e nos esclarece da seguinte maneira, que decididamente, em relação a esta evolução e aprimoramento, esta evolução constante que ocorre nos dois planos da vida, quando estamos aqui no corpo físico, quando estamos no plano espiritual, porque o espírito ele não para, o espírito não descansa, o espírito está em atividade constante. Quanto maior for a sua evolução, maior o seu esclarecimento, maiores serão as suas responsabilidades. E aí Emmanuel nos diz que decididamente, em nome da eterna sabedoria, o homem é o senhor da evolução da Terra. Então Emmanuel nos afirma que o ser humano, o homem e a mulher, são estes responsáveis, são senhores da evolução da Terra. Então nós estamos aqui trabalhando pela evolução da Terra e, consequentemente, realizando a nossa evolução e aprimoramento no campo moral e no campo material, principalmente no campo moral. E aí ele diz que todos os elementos da natureza, todos os elementos do universo nos obedecem, sujeitam às nossas vontades. Todos os reinos do planeta rendem-nos vassalagem. Montanhas enormes sofrem-lhe a carga de explosivos, transfigurando-se em matéria-prima destinada à edificação de cidades grandiosas. Minérios, por ele arrancados às entranhas do globo, suportam-lhe os fornos incandescentes a fim de lhe garantirem utilidade e conforto. Então aqui Emmanuel vai descrevendo como tudo funciona na natureza e o nosso comportamento, e esta chamada obediência ou vassalagem de tudo que existe na natureza em relação ao ser humano, que o ser humano vai trabalhando, vai transformando e vai também destruindo, porque nós estamos também nos comportando, principalmente nos últimos séculos, como verdadeiros destruidores da natureza. E aqui ele nos diz ainda, rios e fontes obedecem-lhe as determinações, transferindo-se de leito com vistas à fertilização da gleba sedenta. Então aqui ele nos diz que até rios e fontes nos obedecem. E ainda ele diz que florestas atendem-nos a derrubada, favorecendo o progresso. Animais ainda mesmo aqueles de mais pujança e volume, obedecem-nos às ordens, quedando-se integralmente domesticados. A eletricidade e o magnetismo, como nos diz Emmanuel, e nós sabemos, nos obedece, porque neste momento nós estamos fazendo aqui este estudo à distância, graças a todos os equipamentos que nós temos à nossa disposição, que todos foram fabricados a partir de produtos extraídos da natureza, e também temos a eletricidade, o magnetismo, as ondas magnéticas que também nós utilizamos para realizarmos este trabalho à distância de divulgação, de semeadura do Evangelho. Então tudo na natureza está aí à nossa disposição e, de uma certa forma, conforme Emmanuel nos diz, nos obedece. Nós exageramos na dose e destruímos,
E aí ele diz que a eletricidade, o magnetismo plasma-lhe os desejos e o próprio átomo, síntese de força cósmica, descerra-lhe os segredos, aceitando-lhe as rédeas. Mas não é só no domínio dos recursos materiais que o homem governa soberano. Então aqui Emmanuel nos chama a atenção que não é apenas no campo material que o ser humano governa soberano. Ele pesquisa, ou seja, o ser humano pesquisa as reações populares e comanda a política, evolução e aprimoramento, estudando constantemente para a nossa evolução e aprimoramento, bem como do ambiente onde nós nos encontramos. Nós investigamos os fenômenos da natureza e levantamos a ciência, nós estudamos as manifestações do pensamento e criamos a instrução. Nós especializamos o trabalho e fizemos com que existisse a indústria, relaciona as imposições do comércio e controla a economia. Então aqui ele nos fala de tudo que nós fazemos para a nossa evolução e aprimoramento no campo material e também fora do campo material, no campo da mente, desenvolvendo constantemente para a nossa melhoria. E aí ele nos diz na sequência que claramente, diz Emmanuel, não é talvez, quem sabe, mas claramente nós, os espíritos em aperfeiçoamento, nós, aqui ele fala nós, os espíritos encarnados e desencarnados, em aperfeiçoamento no universo, no aperfeiçoamento da Terra. Então aqui ele nos fala que nós, os espíritos que estamos no orbe terrestre, os espíritos em aperfeiçoamento, no aperfeiçoamento da Terra, porque conforme ele nos fala aqui, todos nós aqui nos encontramos, sejamos encarnados ou desencarnados, mas ligados ao orbe terrestre neste momento, nós estamos aqui para aperfeiçoarmos, para nos educarmos. Não estamos aqui para sofrer, mas para aperfeiçoamento, para iluminação. E para isto nós nos encontramos aqui e estamos também auxiliando no aperfeiçoamento terrestre. É por isso que ele nos diz que claramente nós, os espíritos em aperfeiçoamento, no aperfeiçoamento terrestre, conseguimos alterar ou manobrar as energias e os seres inferiores do orbe a que transitoriamente nos ajustamos. Então ele fala que transitoriamente nós estamos aqui no orbe terrestre. Nós não somos aqui do orbe terrestre. Nós somos cidadãos do universo. Não somos aqui deste planeta Terra, do orbe terrestre. Então, conforme ele nos diz aqui, nós estamos transitoriamente ajustados ao orbe terrestre e do qual nos é possível catalogar os impérios da luz infinita, estuante no universo. E ainda Emmanuel nos diz da seguinte maneira, que à face disto, não obstante, sustentados pelo apoio divino, todos nós, todas as nossas atividades, estamos todos nós e as nossas atividades sustentados pelo apoio e amparo divino nas lides educativas que nos são necessárias, ou seja, estamos aqui, como falamos anteriormente, nas lides educativas e não de sofrimento que nos são necessárias. O aprimoramento moral corre por nossa conta. Então aqui Emmanuel nos fala que nós somos amparados, nós somos sustentados, estamos aqui auxiliando no aperfeiçoamento do mundo, mas que o aprimoramento moral corre por nossa conta. Não é responsabilidade de Deus, não é responsabilidade de Jesus, não é responsabilidade dos espíritos amigos, estes que nós conhecemos e denominamos como anjos de guarda, realizarem por nós o nosso aprimoramento moral. É responsabilidade pessoal
e intransferível. Nós recebemos todo o apoio, conforme ele diz aqui, todo o apoio divino, porque Deus é amor. Deus é um Pai amigo, Deus é o Pai misericordioso que não fecha portas, deixa infinitas e infinitas portas abertas para realizarmos este aprimoramento moral que corre por nossa conta. E aí ele diz que o professor, aqui na Terra, o professor ensina, mas o aluno deve realizar-se. O professor ensina, conforme nós temos aqui, a professora Fernanda, a professora Vilma, estes professores, estas professoras ensinam, mas se o aluno não quiser realizar-se, se o aluno não quiser realmente aprender, não terá condições de o professor colocar lá dentro, em algum lugar no seu cérebro, os ensinamentos. Então aqui ele nos fala sobre isto e acrescenta que os espíritos superiores nos amparam e esclarecem. No entanto, a disposição da lei que cada consciência responda pelo próprio destino. Então ele nos fala que os espíritos superiores amparam e esclarecem constantemente. Nós não estamos desamparados porque Deus não desampara. No entanto, é disposição da lei divina, não tem como ser diferente, é assim que está na lei, que cada consciência responde pelo próprio destino. O nosso destino não está nas mãos de Deus. O nosso destino não está nas mãos de Jesus. O nosso destino não está nas mãos de nossa querida Mãezinha Santíssima. O nosso destino não está nas mãos dos nossos anjos de guarda. O nosso destino é responsabilidade nossa. Então, quando muitas vezes nós já falamos e ouvimos falar, o nosso destino está nas mãos de Deus, de forma alguma, não transfiramos esta responsabilidade para Deus, porque conforme a doutrina espírita nos mostra, conforme Jesus falou claramente a cada um segundo as suas obras, ou seja, você é o responsável, tome conta da sua vida. E Jesus, todas as vezes que realizou aquelas curas, ele sempre chamava a atenção: vá e não tornes a pecar, vá e mude de atitude, vá e realize a sua evolução e aprimoramento, para que coisa pior não venha lhe acontecer. Aí vem Emmanuel, nos fala que os espíritos amigos nos auxiliam, nos amparam, nos esclarecem, mas que é disposição da lei que cada consciência responda pelo próprio destino. E aí Emmanuel acrescenta para encerrar da seguinte maneira: meditemos nisso, valorizando as oportunidades em nossas mãos. Meditemos nisso, ou seja, a evolução e aprimoramento de cada um de nós corre por nossa conta. Então, valorizemos as oportunidades que estão em nossas mãos, simbolicamente falando, que estão em nosso destino. Por muito alta que seja a cota de trabalho corretivo que tragas dos compromissos assumidos em outras reencarnações, possuis determinadas sobras de tempo, do tempo que é patrimônio igual para todos. Então aqui Emmanuel nos fala que o tempo é patrimônio igual para todos, porque o tempo não é seu, o tempo não é meu, o tempo é de Deus. Então o tempo é patrimônio comum a todos e, com o tempo de que dispões, basta usares sabiamente a vontade. Aqui ele nos orienta. Basta que aprendamos a usar sabiamente a nossa vontade, que tanta vez manejamos para agravar nossas dores, ou seja, ao invés de manejar incorretamente para agravar os nossos problemas, aprendamos a manejar sabiamente a nossa vontade a serviço do bem e ao estudo iluminativo, quando quiseres, como quiseres e quanto quiseres, melhorando-te sempre. Então aqui ele encerra dizendo que nós precisamos aprender, manobrar, usar sabiamente a nossa vontade, do tempo que nós temos igualmente à disposição, conforme todos os irmãos de jornada, ao mesmo tempo à nossa disposição,
estudando para a nossa iluminação no serviço do bem, quando quiseres, como quiseres e quanto quiseres, melhorando-te sempre, porque a lei não viola, não violenta consciências. Quando você quiser, quanto você quiser, e também quando, como e quanto, aí a escolha é sua. Quando você vai realizar, como você vai realizar e quanto tempo você vai usar para realizar este processo de iluminação, de evolução e aprimoramento, isto é por sua conta, isto é por minha conta, isto é por conta de cada um de nós. Isto reflete de uma forma muito clara a sabedoria infinita de Deus, a bondade, a misericórdia infinita de Deus, que deixa a nossa conta, deixa por nossa conta, nos deixa livre até certo ponto, porque o livre-arbítrio ele não é ilimitado, mas deixa, de certa forma, nos deixa livres para agirmos quando quisermos, da forma que quisermos e quanto quisermos agir no bem. Que possamos refletir sobre isto, meus irmãos e irmãs, e verdadeiramente colocarmos mãos à obra da melhor maneira possível, utilizando sabiamente este patrimônio divino que se chama tempo, para a nossa evolução e aprimoramento. Paz aos nossos corações e muito obrigado. Recebam todos o meu abraço fraternal e de imensa gratidão por mais esta oportunidade.